Oi gente, hoje a gente vai ter o vídeo mais diferente de todos aqui nesse canal, porque eu trouxe a pessoa mais especial do mundo, a pessoa que tem... Vó, eu já falei que é minha avó, porque eu sou apavorada. Você já sabe que nós temos uma foto que eu postei, que é a minha foto, melhor foto, minha foto preferida no mundo, que é uma que alguém imprimiu e colocou ali. É minha foto preferida da internet, eu vou deixar ela aqui pro pessoal ver. Então, eu trouxe minha avó, a avó Rita, pra gente gravar vídeo, e por dois motivos muito especiais. O primeiro é que eu sempre quis gravar vídeo com ela, eu adoro bater papo com a avó, e ultimamente a gente tá só jogando cacheta, né, no bate-papo. Então é um ótimo momento pra gente bater papo. Isso não foi uma reclamação, não acabar esse vídeo não vai jogar cacheta. Além disso, eu fui convidada, a gente foi convidado pela BBC Londres pra participar da hashtag Granny Wisdom. Granny Wisdom, que nada mais é do que uma oportunidade pra gente trazer as pessoas que mais entendem da vida, que mais manjam de todos os paranauês pra trocar uma ideia e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a avó Rita é maravilhosa, né, vó? E não é cena pra vídeo, não, a avó é realmente maravilhosa. Então nós vamos começar a bater um papo agora, vocês ficam aí, tá? Não sai. E aproveita pra se inscrever no canal. Quando eu era adolescente, eu era meio rebelde, ao contrário da senhora, né? Que a senhora falou que a senhora era boazinha. Não, a gente não era muito rebelde, não, porque... Não tinha como, né? O couro comia, né? É, desse jeito. Só apanhava muito? Nossa, minha mãe apanhou demais. A vó Tamira batia? Nossa senhora. De quê? Ah, você batia como que eu vou achar da frente? Eu falei que eu falei, se Jogava na cadeira. Se apanhasse pra se valer, eu era santinho, viu? É. Porque eu não sei acreditar, era tão gostosa assim. Uma vez minha avó me bateu. Há pouco tempo a mãe me contou isso. Ela estava me batendo, não sei por que ela bateu, vocês não lembram. Eu tinha lá uns 7, 8 anos. Aí eu estava lá para estudar, não sei que minha tia que tinha um estudozinho, né? Já tinha oitava série. Oitava série não. Eu tinha oitava série. Ela estava me batendo, meu pai chegou. Depois a mamãe ficou. Pouco tempo ela me contou isso. Meu pai falou que deu vontade de pegar e me levar para casa. O cachorro já estava me batendo. Te protegeu. É, pelo menos não falou nada. Aí fui lá para essa Brandina, que eu falo que ela era brava demais. Um dia ela me bateu por causa de catar feijão, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui catar feijão, não é só eu não, né? Não é mais uma não. Não catou feijão direito, eu me bateu, batia com chicote. Credo, vó, nossa mas batia senhora. mesmo, eu não ia ruim, nossa senhora. Ele não ficou marcado, não? Não, acho que não. Mas ela tinha filho? Tinha um filho. Mas ele era para dar leite, que ela dava na cadeira, sabe? Uma cadeira assim, andando. E descontava a frustração dela tudo nos vocês. Tá, Nossa senhora, tinha de então, assim, era uma vida muito... Era sofrido? Você acha que hoje em dia a gente, assim, tem uma vida mais fácil? Eu acho que hoje é mais fácil. Até as coisas tudo é mais fácil hoje. Você acha que esse negócio de tecnologia ajudou nisso? Ajuda, né? Mas as coisas difíceis hoje, eu acho que hoje é mais fácil. Acho que você compra tudo pronto, não precisa estar fazendo tanta coisa. Ainda mais... Tem umas coisas que estão meio avançadas demais, né? Mas... Pois é, aí que tá. Tipo, não tem umas coisas de tecnologia também que veio que é ruim, assim? Só consegue enxergar alguma coisa. Porque é muito bom, por exemplo, ter máquina de lavar, ter micro-ondas, ter celular, que fica fácil você contactar as pessoas. Eu tenho a impressão, eu vivi muito pouco tempo sem tecnologia, né? Porque, tipo, eu tinha uns 10 anos, já tinha celular, tinha TV. Só viveu sem TV um tempo. Muitos anos, né? Nossa, quando eu cheguei a ter TV, as meninas já estavam grandes, né? Pois é. Não tinha TV, tinha um rádio, né? Rádio a pilha, na hora. Escutava rádio AM. AM. Que massa. Então, mas ele só consegue identificar algumas coisas que são negativas, assim, desse negócio de tecnologia? Só consegue pontuar algumas ou não? Não tem tempo pra nada, não tem... Tem tudo e não tem... Pois é. É isso que eu fico pensando às vezes. Antigamente parece que você tinha que fazer todas as coisas e todas as coisas eram tão demoradas e tão complicadas de ser feitas. Tipo, sei lá, uma coisa que é simples hoje em dia, que a gente falou até, que é lavar a roupa. Você tinha que deixar coarar e lavar na mão e era enxaguar e botar no varal, tirar do varal. Hoje em dia a gente acha às vezes que é um peso jogar a roupa dentro da máquina e ligar a máquina. Desse jeito. A gente ia... Nossa senhora, é muito difícil, mas a gente da hora. Buscava lá no fundo. Não tinha água encanada também, não? Não é nada bom. Luz, menos ainda. Não, eletricidade, outro dia que chegou. Outro dia, né? Foi pouco tempo, né? Não tinha nada, você não tinha um carro, não tinha um rádio, não tinha telefone, não tinha nada.
E outra coisa que eu queria muito conversar com a senhora várias vezes já, e tô achando muito bom ter a oportunidade de conversar, que é tipo assim, a senhora acha que por ser mulher, naquela época, era esperado coisas da senhora por ser mulher? Tipo assim, só sentia a pressão de, eu tenho que casar e ter filhos? Ou era uma coisa normal porque todas as mulheres faziam isso? Não, isso é normal. Era normal, né? Uma coisa que eu queria muito saber da senhora é que, tipo assim, porque eu considero a senhora uma pessoa muito sábia. Senhora. E linda, né? Porque eu queria ter falado no início do vídeo, não falei. Tem alguma coisa errada com a genética, porque eu não nasci com esse olho azul. Eu acho que no final das contas, quem foi achado na enxurrada fui eu, né? É sacanagem, vó, isso aí. Nós vamos ter que fazer todo esse processo de novo. Eu quero esse olhão azul pra mim, tá bom? Imagina tanto que eu ia ser difícil, eu já não sou fácil do jeito que eu sou. De olho azul, então. Tinha algumas impressões que a senhora tinha quando a senhora tinha a minha idade, eu tô com 30 agora, e que hoje em dia é diferente? Tipo, algumas coisas que a senhora pensava sobre outras pessoas, ou sobre como as coisas acontecem mesmo, alguma coisa desse tipo? Aí você já pensava assim, mas esperava isso, eu achava que não ia durar em 50. Que isso, a Altamira viveu quase 100, tá louca? A senhora tem tempo demais ainda. Mas, então assim, tudo eu pensava assim, Deus eu mais nova, solteira, entendeu? Eu achava que eu vivia só 30 anos. A senhora achava isso também? Pô, porque eu acho muito que... Eu achava, né? Que agora eu tô chegando perto, eu não quero muito achar mais. Que eu ia morrer antes dos 40, eu tinha essa impressão muito, assim. E eu tinha 30 anos, eu tinha 30 anos. Agora, depois que eu tive os filhos, eu tinha impressão que eu achava que era muito doente, psicologia, né? Então eu pedia tanto a Deus para me ajudar que meus filhos caçudos tirassem 10 anos, para saber entender. Ele ia falar assim, que eu aprendi menos que ter um ovo para comer. Eles aprenderam? Não muito, Não né? aprendi, eu te contar com Deus. Aí passou 10 anos, meu Paulinho, né? Paulinho tá grandinho já. Um dia o Renato, feito ovo para mim, foi falar, pede Paulinho para ficar para você. Eu achei que precisava... Que ele tinha a mesma idade, né? E ele tava novinho, tá certo. Eu achei que precisava esperando ter... O Renato terá 10 anos, né? Eu sabia mesmo que ficar um ovo, o Paulinho foi ensinar para ele. Tipo, alguém mais esperto. Só pra vocês entenderem, vocês que estão assistindo, a avó tem 5 filhos. Meu pai é o segundo deles. E o tio Paulinho veio 10 anos depois do tio Renato, que foi o quarto. Então, a avó teve essa folga aí, ó. Ela tirou uma folga de 10 anos, porque aí quando ela foi ter o tio Paulinho, os outros já estavam grandinhos, eles já tomavam conta, não foi? Eles tomaram conta dele. Eles tomaram conta dele mesmo? Foi. Tá explicado o tanto que ele é louco, então. Eu saía com ele, das crianças, ele saía com ele para comprar presente para ele. Aí, foi coisa que eu não podia dar para eles dele. Ei, tio Paulinho teve a mordomia que os outros não tiveram. Até porque ele ainda tinha ferrorama que os meninos deram para ele. Guardou. Guardou, era caminhãozinho. Eu lembro que ele tinha uns negócios que ele, de uns quadros que ele fazia, que tinha até aqui na sala, ele guardava uns outros Tinha um aqui, quarto. no quartinho mesmo. Você vai apertar, nossa, tem um tempo que eu comprei o telefone, teve que vender o telefone, está desempregado. Sério? Passou E telefone era uma relíquia, né? Nossa Você Senhora, comprava como ação de telefone. O povo hoje em dia nem sabe isso. Compra um chip e nem pensa. E não, comprar telefone até que chegasse. Eu ligasse esse telefone, porque às vezes pelo telefone aí vinha tudo da Telemig, né? Foi Telemig. Punha aí, ficava aí, mês, 2 meses, até ligar o telefone. Nossa. Uma extensão, você tinha que pagar a extensão. Era como se você estivesse pagando uma nova linha pra fazer uma extensão dentro de casa? Dentro de casa você pagava uma nova linha. Que isso? Que trampeira, vó. Uma vez puseram um telefone, 4 meninas lá, puseram um telefone aqui, aí os meninos quiseram o telefone no quarto, pôs a extensão lá. E a chave aqui, passaram o telefone só pro quarto. Eles queriam ligar de noite, ele fez isso. Nossa, safado, né? Até sei pra quem que eles queriam ligar de noite. Você comprava o telefone, depois se quisesse uma extensão, você tinha que comprar. Porque esse era... telefone não. Era de fazer assim. Eu lembro que aqui tinha um desses mesmo, de fazer... A senhora acha que, tipo assim, por causa da tecnologia hoje em dia e do espaço que todo mundo tem, porque todo mundo pode falar um tanto de coisa, opinião, a senhora é uma pessoa tecnológica, a gente sabe que a senhora tem um WhatsApp, fica jogando aí no seu computador próprio, tô ligada. Cheia da conexão, a avó Rita. E, tipo, é muito mais fácil se comunicar, não só com as pessoas que a gente conhece, mas também com tanto de gente que a gente não conhece, que antigamente era uma coisa que você tinha que ser escolhida a dedo pra poder falar alguma coisa abertamente, ou num palco, ou sei lá, numa festa, ou o que fosse. Isso fez com que a gente esteja mais sincero hoje em dia? A senhora acha que a gente está mais procurando exposição e ego e tudo mais? Você acha que está sendo mais sincero? Porque aí todo mundo tem mais espaço para falar coisa? Vamos falar, né? Mais ou menos, né? Às vezes eu falo mais do que posso, né? As coisas mudou muito, né, gente? Nossa, eu acho bom hoje
que hoje a gente tem mais liberdade de falar as coisas, né? Que antigamente não podia falar, as coisas mais oculto, né? Tudo. Muita coisa era muito ofensiva, né? Imoral. Desse jeito, não tinha que ser tudo bate pano, né? Mas só não incomoda de, tipo assim, a gente falar demais também, não? Não, ter liberdade e tal. E falar uns palavrões de vez em quando. Eu gosto de palavrão. Tá certo, tá vendo? Tem de onde herdar, viu? Eu acho que é isso, ó. Era um bate-papo mesmo. Nós vamos gravar esse vídeo agora todo mês. É uma coisa que eu não tinha falado com a senhora ainda, mas é porque aí a gente, sabe, bate um papo e aí a galera pode ver o bate-papo também. Só tá disposta? Disposta. Tá bom saber, porque não era sério, mas agora vai ser, então. Obrigada, vó, de ter participado, viu? Obrigadão. Eu fico muito feliz de ter a senhora aqui no canal, no meu trabalho. Não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho agora. Obrigadão. A gente não sabe que é coisa não, mas o que a gente sabe? Claro que sabe. É muito humilde minha avó, tipo, é muito... Nossa. Da próxima vez, dá um jeito de eu vir com o olho azul. Tá bom? Oi, gente, tô aqui assistindo o vídeo com a minha avó e acabei de descobrir que de tão emocionada que eu tava de ter gravado com ela, eu não fiz uma coisa muito importante que eu deveria ter feito, que é convidar vocês a verem os outros vídeos da hashtag GrannyWisdom e também fazerem vídeos com as suas avós, sei lá, ou postar uma foto no Instagram usando a hashtag contando as coisas que ela te contou, porque você viu tanto que é legal trocar ideia com a avó, cara? A gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca imaginava. Então é isso aí. Além disso tudo, você tem o dever de se inscrever nesse canal e fora isso, é só isso mesmo. Então, tchau, galera. Até o próximo vídeo.